Os gigantes ou nefilins realmente existiram? Sim, a Bíblia testifica isso. A Bíblia fala de Gênesis 6:2 e temos outros textos como Números 13:33 e Deuteronômio dos capítulos 2 e 3 que falam claramente que existiu essas criaturas. Em Números 13:33, os espias, os 11 espias os espias que foram espionar a Terra Prometida, eles viram claramente esse gigante e falaram que eram nefilins, né? E da qual eles fizeram amedrontaram tanto o povo que causou uma rebelião da qual Deus quase destruiu o povo, né? E não só destruiu, mas não destruiu o povo, mas também fez esse povo peregrinar 40 anos no deserto até que essa geração mais descrente desaparecesse, né? E de fato foi. Em Deuteronômio 3, capítulo 2 e 3, Moisés cita o relato de todos esses gigantes. Em particular, em Deuteronômio 3, que ele fala de Og, rei de Bazã, que foi um gigante, né, que era enorme, né, e que a cama dele tinha 4, 5 metros de ferro maciço para aguentar suportar o tamanho e o peso dele. E, além disso, foi revelado um livro dos gigantes, né, em qual fala de Og, né, e um livro especialmente sobre Og amaldiçoando Moisés naquela época da conquista da Palestina, que amaldiçoava Moisés e ele mesmo se declarava filho de um anjo caído, aqueles antes do dilúvio. E não só ele, como os demais escaparam também. Alguns escaparam, inclusive Gilgamesh era um deles. É, que muitos confundem Gilgamesh com Nimrod, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que Gilgamesh foi um gigante mesmo, que amedrontava as planícies babilônicas, né? E o tamanho dele nas imagens, esculturas antigas, é tão gigantesco que faz um leão parecer um gatinho nos braços dele. E ele também vê nas outras imagens, os afrescos que se descobriram lá da Babilônia sobre Gilgamesh, que ele, ele deixava as mulheres cativas e fazia os homens forçava os homens a ter trabalho forçado. Eles escravizavam os homens e, como era típico da prole dele, da raça dele, é, usava de abuso sexual com as mulheres. Esses são os gigantes, né? Então, tá aí o relato de que essas criaturas existiram, né? Mas ainda a gente fazendo oposição sobre isso com todos esses relatos, com todos esses relatos que eu coloquei sobre a Bíblia, dizem que não que eram criaturas nativas. Não, gente, deixou claramente ali. Eram nefilins, filhos daqueles antigos nefilins, né? E com os nomes ainda que os amonitas, edomitas falavam sobre eles. Zanzumins, emins, né? E que eram raças terríveis, né? Se a gente estudar mais a fundo, eram raças terríveis, gigantescas, de peles muito brancas, pareciam peles de lagarto, né? E escamosas, olhos parecendo de fogo, né? E dentes de tubarão, que só o grito deles provocava um zumbido de, de vespa, né? O zumbido que causava medo em um homem comum. Então, por isso vocês verem que só pela força de Deus, do Altíssimo, que Israel conseguiu destruir toda essa raça da Palestina naquela época. Né? E e Deus fez esses povos, todos eles, terem medo de Israel. Né? Tanto é que no tempo de Davi, foram eliminados o restante dessa raça, inclusive Golias e seus irmãos. Né? Tinha até um egípcio que um dos grandes de Davi matou, que era gigante também dessa mesma prole. Então, a Bíblia conta que existiu essas criaturas malignas. E por que Deus mandou exterminar 7 povos da Palestina ali? Por quê? Envolvimento espiritual e genético com essas raças. Então, tá a explicação porque houve uma ação naquela época.